Boa noite, bora conversar. Esses nossos encontros semanais, onde cada semana é um assunto diferente, é um tema diferente e, diga-se de passagem, estamos caminhando para 4 anos desse projeto. Motivo que muito me orgulha, porque nessa caminhada eu abordei aqui os mais diversos e variados temas. E como aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, sempre fica uma reflexão. Eu sigo acreditando, é o meu movimento para a vida, é lema de vida. Uma palavra, ela modifica, ela transforma, ela te coloca para pensar, para refletir e daí mudar, transformar, buscar ajuda. Essa é a vibe do projeto Bora Conversar. E hoje eu vou falar sobre o transtorno bipolar. Você provavelmente já foi chamado de bipolar. Eu já fui chamado. Mas será que ao chamar você tem a dimensão do que significa? Bom, é aí que vai entrar a minha convidada de hoje, a psicóloga Jennifer Lisboa, psicóloga, professora e supervisora, tá certo? Que vai esmiuçar comigo aqui, com você, conosco, as nossas dúvidas, entender quais são os sintomas, os tratamentos. E para reforçar, eu vou trazer 2 depoimentos aqui, tá certo? De 2 pessoas muito queridas aqui. Uma eu já conheço e outra é amiga dela, então eu acho que tem essa familiaridade, tá certo? E elas vão trazer como é conviver com esse transtorno. Mas vou colocar minha convidada aqui para a gente começar a entender. Bora conversar. Deixa eu chamar aqui a minha convidada. Os 2 depoimentos. Daqui a pouquinho eu vou... Primeiro, a minha convidada, psicóloga. Boa noite. Boa noite, Fábio. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço de você ter aceito de pronto falar de um tema tão delicado, tão forte, porque tem gente que acha que é bobagem, né? Quando usa esse termo, você é bipolar. Mas será que tem a noção da seriedade do que esse transtorno? Né? Eu brinquei no início que eu já fui chamado de bipolar. Mas será que essas alterações, né, nos níveis de humor é somente isso aí? É só o simples chamar o outro? Jennifer, minha querida, deixa eu perguntar aqui. O áudio está bom? Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. E você? Eu também. O vídeo está ótimo. Então, bora conversar. Eu queria saber um pouquinho de você, da onde que você está falando. Eu vi que você tem os atendimentos aí pelo mundo, né? Então, eu queria que você falasse também um pouquinho disso para a gente te conhecer. Joia. Então, eu sou psicóloga clínica, né? Trabalho com neurociência, terapia cognitiva comportamental há alguns anos. Sou de Brasília, mas desde a pandemia eu acabei migrando 100% para o online. Então, por isso, hoje os meus pacientes eles estão espalhados aí pelo mundo, né? E mais recentemente, há alguns anos, eu fui me dedicando mais ao estudo do transtorno bipolar, muito pelas indicações de pacientes, de psiquiatras, então que foi afunilando um pouco mais o meu nicho. Então hoje, 90, 80, 90% da minha demanda é transtorno bipolar, assim, um assunto que eu amo estudar, que eu amo acompanhar, que eu amo ter essa troca e contribuir para o tratamento e para a estabilidade dessas pessoas. Jenny, mas ele sempre existiu, mas com essa, como é que eu posso, com essa presença hoje de ter informação, eu acho que ela está recente, ou não, estou enganado. Na verdade, Fábio, o que a gente observa? Existe um aumento global das doenças, né, de modo geral. Mas, na verdade, isso também se dá pela facilidade no diagnóstico, pelo avanço da própria ciência, né? E pelo acesso à informação. Então, de fato, sempre existiu, já existia.
mas hoje a gente tem mais acesso. Então, eu não vejo as pessoas geralmente questionar, né, o desenvolvimento científico das outras patologias. Geralmente as pessoas aplaudem, né, assim, descoberta de outros tipos de doença e tratamentos para outros tipos de doença, mas existe ainda esse estigma em relação à saúde mental, no sentido de achar que a gente pode estar patologizando demais, que a gente pode estar rotulando demais, mas na verdade o diagnóstico ele é muito positivo, porque ele é um norte para um tratamento e para uma melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Então, respondendo você, sempre existiu. Hoje a gente só tem mais acesso à informação. Uma vez diagnosticado, não tem cura, eu consigo só controlar. O que é o transtorno bipolar? Tá, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que os transtornos mentais de modo geral, têm causa multifatorial. Então, não é só uma questão psicológica, né? Hoje em dia, cada vez mais se descobre as questões genéticas relacionadas aos transtornos. Então, uma pessoa que manifesta o transtorno bipolar ou um transtorno de ansiedade, existe ali uma vulnerabilidade genética, principalmente no transtorno bipolar. Existem dois transtornos que a gente percebe uma maior força de herdabilidade, que é a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Então, assim, é importante a gente entender que tem causa multifatorial e que, de fato, infelizmente, não tem cura. A gente não fala em cura. Mesmo uma pessoa que apresentou um único episódio de depressão ou de ansiedade na vida, o fato dela ter apresentado, manifestado aquilo, aumenta as chances dela de ter um novo episódio em outro momento da vida. Mas existe tratamento. A gente não fala de cura, mas a gente fala de remissão. A remissão dos sintomas é quando aquele paciente está estável, ele não está apresentando mais nenhum sintoma, ele está tendo uma vida ali completamente funcional. Mas no caso do transtorno bipolar especificamente, ele vai precisar de um tratamento para ao longo da vida, porque é um transtorno crônico, é uma doença crônica. Vários transtornos, quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem evidências de que só a terapia resolve. Então, às vezes, uma depressão mais leve, uma ansiedade mais leve, a terapia, ela tem mais resultado do que a própria medicação. Mas no transtorno bipolar, não. É uma questão muito química. Algumas literaturas mais atuais e alguns psiquiatras, eles costumam até usar o termo doença do cérebro. Então, precisa necessariamente da medicação para estabilizar quimicamente aquele paciente, tá? E respondendo sua pergunta, o transtorno bipolar, ele é um transtorno que afeta o humor, mas não só o humor. Ele afeta o pensamento, a psicomotricidade, a impulsividade e a energia daquele paciente. Então, como eu costumo dizer, imaginem um cérebro, né? O episódio, né, o transtorno bipolar, ele é muito caracterizado por essa extremidade, assim, essas extremidades da oscilação do humor. Então, esse paciente ele pode apresentar uma euforia, né, que a gente vai chamar de mania ou hipomania, e o outro extremo que é a depressão. Então, pensando nessa ideia do cérebro, é como se nas fases de ativação, esse cérebro tivesse muito estimulado, ele tivesse muito ligado. E nas fases de depressão, tivesse hipoativada. E hoje a gente tem exames de imagem, exames de cérebro que mostram áreas do cérebro que são afetadas durante esses episódios, tá? Então é mais ou menos isso. Imagina um cérebro ligado e desligado. É isso que acontece com a pessoa. Eu preciso reforçar, quem está chegando aqui e quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique muito à vontade. E se tiver aqui, ó, nesse balãozinho, aqui nessa bolinha com ponto de interrogação, melhor ainda, porque aí eu consigo botar aqui e mostrar para todo mundo que está acompanhando o nosso papo. Jennifer, você falou da depressão, você falou da ansiedade. Está tudo caminhando junto aí na hora desse transtorno? O que acontece? A gente geralmente percebe pacientes que chegam no consultório subdiagnosticados. Então, infelizmente, talvez por falta de conhecimento dos próprios profissionais de saúde mental, pessoas costumam tratar, né, para depressão, quando na verdade é transtorno bipolar. Então, chega muito no meu consultório, paciente que está tratando depressão há anos, tratando ansiedade há anos, e quando a gente vai ver, na verdade transtorno bipolar. Eu costumo dizer que o transtorno bipolar
é um dos transtornos mais camaleão que existe, porque ele se disfarça de muita coisa. Então imagina, ele vai afetar a tua energia, ele vai afetar a tua impulsividade, a tua psicomotricidade, o teu pensamento, tua cognição. Então, ele pode se disfarçar, né? De uma depressão unipolar, ele pode se disfarçar de uma ansiedade, de um TDAH. Não é à toa que a gente vê aí muitas pessoas com diagnóstico equivocado. Então, inclusive uma informação que eu acho que vale a pena divulgar é que se você, né, que está nos escutando, por acaso faz tratamento há muito tempo para depressão, mas não vem respondendo a esse tratamento, já liga o alerta vermelho, procura um especialista que entende de transtorno bipolar para ele poder te avaliar e confirmar mesmo esse teu diagnóstico. Porque no transtorno bipolar, o paciente ele precisa de estabilizadores de humor, que é uma classificação específica, né, de farmacologia. Então, ele não vai responder bem ao antidepressivo, porque ele precisa de algo que trate os dois polos da doença. Doutora, vem cá. Quando é que eu, leigo, observo um amigo, um parente, ali é possível a gente estar perto, próximo, ajudar, entender e tentar direcionar, ou realmente a pessoa vai ter que ir no médico e aí buscar essa ajuda mais específica? Dificilmente uma pessoa que está em hipomania ou em mania, ela vai procurar ajuda. Porque um dos sintomas é essa grandiosidade, essa mania de grandeza. Então, ela tende a se sentir muito bem, né? Com uma autoestima muito inflada. Dificilmente ela vai perceber aquilo como um problema. Então, geralmente, quem percebe é um familiar, é um parente. E tem um outro indicativo, um outro marcador muito interessante também, que é o fato de ter um histórico de transtornos mentais na família. Geralmente, o paciente, quando ele chega e é diagnosticado com transtorno bipolar, ele tem uma mãe, um pai, um tio, né, que também apresenta os mesmos sintomas ou que já faz um tratamento. Mas como se explica isso? É hereditário? Sim, tem uma carga genética. Lembra que eu falei, é multifatorial. Tem uma carga genética muito significativa. Entendi. Quais são os... Você disse que aí eu acho que ainda fica mais difícil, né? Quando você diz assim, camufla, né? Então, mas quais são os sintomas assim que você começa no dia a dia a perceber? Porque dependendo do grau, a gente vai ter um depoimento daqui a pouco, Jenny, que atrapalha até a sua vida mesmo, no trabalho, estudar. Quais são esses sintomas, esse alerta? E pode acontecer, emendando aqui na outra pergunta, não vou esquecer. E pode acontecer de repente, eu sair de um relacionamento, um exemplo, tá? Estar num relacionamento abusivo e, de repente, isso desencadear um transtorno como esse, ou não? Olha, como é multifatorial, a gente nunca vai ter um gatilho único. Então, a gente não pode falar de causa. Ah, um trauma causou, ou um estressor causou. Não. É claro que existem fatores que são protetivos e também são precipitadores. Então, assim, existe aquela carga genética, aquela vulnerabilidade genética, e aliado a outras situações, né, do cotidiano, do ambiente, pode manifestar ou não aquela doença. A gente não tem muito controle sobre isso, na verdade, né? É até interessante, já linkando com uma outra coisa que a gente talvez vá falar lá na frente, que é o medo, o receio que muitas mulheres têm de engravidar. Justamente por já terem essa ciência da herdabilidade, desses fatores genéticos, existe um medo, né? E se eu passar para o meu bebê? Na verdade, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, que são os fatores protetivos. Então, evitar estressores, proteger na medida do possível contra a violência, contra a negligência. O uso de substância também é um fator protetivo, mas que, se inserido, pode ser um desencadeador, né? Eu já recebi pacientes que precipitaram uma crise, um episódio de mania, porque utilizaram ali uma substância. Então, a gente já tem isso muito bem fundamentado na literatura. Então, o fato é que eu posso tentar proteger, mas a questão genética ainda é muito forte, ainda fala mais alto nesses casos, tá? Agora, a nível de sintoma, Fábio, lembra bem, assim, a gente está falando de ativação e hipoativação. Então, a gente tem alguns tipos de transtorno bipolar. Os mais clássicos, né, conhecidos, é o bipolar tipo 1, o tipo 2 e a ciclotimia. No bipolar tipo 1, o paciente vai apresentar mania,
né? Não necessariamente precisa apresentar depressão, mas é mais comum que apresente episódios de mania e episódios de depressão. Na mania, os sintomas mais clássicos é uma autoestima inflada. Então, esse paciente ele fica mais ativado, ele tem uma mania de grandiosidade, ele se sente muito bem, ele tem o que a gente chama de pressão de fala. Então, ele pode ficar mais eloquaz, mais falante, chega a ser exagerado, chega a ser caricato. Então, as pessoas tendem a perceber. Ele pode apresentar também impulsividade, que vai trazer um prejuízo para a vida dele. Então, uma impulsividade que pode se manifestar em gastos. É aquele paciente que, às vezes, estoura o cartão, sai comprando tudo, fazendo empréstimos, se envolvendo ali em investimentos que, enfim, são uma furada, ou um aumento da libido, ou uma impulsividade para o uso de substância. Então, assim, aqui a gente está falando de impulsividade. Às vezes, um hiperfoco em alguma tarefa. É aquela pessoa que se envolve em 1000 projetos, mas não conclui nenhum, né? Então, que a gente vai perceber essa ativação em todos esses âmbitos. Cognitivo, comportamental, de energia, de psicomotricidade. E o oposto disso é a depressão, que não difere muito da depressão que a gente já conhece, que é a depressão unipolar, que esse paciente vai apresentar apatia, fadiga, insônia, aquela falta, perda de prazer nas coisas que antes ele tinha, pode apresentar um isolamento, uma tristeza. A lista de sintomas é bem grande, assim, né? Mas acho que com esse já dá para entender um pouquinho a diferença. E esses que você acabou de citar são os principais tipos, é isso? Sim, os principais tipos. Bipolar tipo 1, 2 e ciclotimia. Tá? Doutora, pode acontecer em qualquer idade? A criança também pode apresentar o transtorno bipolar? Pode apresentar. Não é tão fácil de diagnosticar. O mais comum, o que a gente percebe, né? Em todos esses tipos de transtorno bipolar que eu citei, é mais comum que a pessoa ela vivencie mais episódios de depressão ao longo da vida do que de ativação. Então, por isso que é um diagnóstico tão difícil de ser dado, né? Como eu mencionei lá atrás. Às vezes a gente tem profissionais da área, psiquiatras, né? Mais experientes e que às vezes têm dificuldade de diagnosticar. Porque precisa de algumas coisas, como eu falei, uma resistência ao tratamento para depressão, né? Uma resistência ao tratamento com antidepressivos e principalmente apresentar ao longo da vida pelo menos um episódio de mania ou de hipomania. Então, às vezes, esse paciente está ali apresentando vários episódios de depressão e vai manifestar uma mania ou uma hipomania em outro momento da vida, seja na adolescência, no início da vida adulta, mas a gente percebe aí uma diferença em relação à depressão no início, né? Assim, estatisticamente, no início da manifestação da doença. Então, é mais comum que na depressão unipolar, que é a mais conhecida lá, a depressão, que essa pessoa apresente depois dos 25 anos. No transtorno bipolar, é mais comum que essa pessoa inicie os sintomas antes dos 25 anos. Então, isso é um marcador para a gente também. Sabe que você está falando e ficou aqui martelando uma coisa na minha cabeça. Eu conheço pessoas que seguem tratamento de depressão. Algumas, essa é uma opinião minha, não vou citar nomes para ninguém querer me bater depois, né? Pessoas próximas, mas que eu, Fábio, eu não nem fico falando, porque, enfim, mas eu não vejo resultado. Será que também não tem aí, com essas dicas todas que você falou sobre o transtorno bipolar, como é que faz? Como é que essa pessoa identifica e pede ajuda? Porque se ela está com um profissional, e aí você acabou de dizer que nem sempre o profissional está ali debruçado sobre o assunto, por N motivos, como é que faz, Jenny? Vamos lá. Primeiro, Fábio, a gente precisa entender que toda vez que a gente está falando de um transtorno, é critério diagnóstico o prejuízo clinicamente significativo na vida daquela pessoa. Então, você até me perguntou em outro momento, né? Assim, qual a diferença de uma emoção normal, de uma tristeza normal, para uma depressão, para um transtorno bipolar? A diferença principal é o quanto isso é patológico, o quanto isso está comprometendo a vida da pessoa, atrapalhando a vida da pessoa. No dia a dia, todos nós vamos ter oscilação que eu chamo de emoção.
A gente oscila a emoção. Então, geralmente tem um gatilho. Eu posso começar meu dia muito feliz, acontecer alguma coisa, fiquei triste, né? Então, isso é oscilar a emoção. Todo mundo sente alegria, tristeza, medo. A própria ansiedade é uma emoção natural. Eu brinco que ela é prima do medo, né? Então, todo mundo sente medo. É inclusive um fator protetivo para a nossa espécie. Agora, se eu estou oscilando demais de humor, se isso está me trazendo um prejuízo, isso já é um gatilho, já é um alerta para eu pensar em procurar ajuda. E aí entra um fator muito importante que em relação a essa questão do acesso que a gente tem à informação, nesse sentido acaba sendo um serviço mesmo que a internet faz com a gente, que é nos dar acesso à informação. Claro que a gente precisa ter um filtro. Vai ter muita informação de má qualidade, né? Vai ter muita gente fazendo um desserviço aí, mas também tem muita gente divulgando informação científica, informação séria. Então, nesse caso, se você percebe que tem alguma coisa errada com você está com dificuldade de lidar com qualquer aspecto da tua vida, as tuas oscilações estão trazendo prejuízo nos seus relacionamentos, na sua família, na sua vida profissional, porque vai trazer, né? Lembra, é transtorno, é patológico, é critério diagnóstico, vai trazer prejuízo. Aí a minha indicação é procure alguém. Ah, tô fazendo tratamento, mas não tô respondendo. Procure outra pessoa, né? Na medida do possível. A gente percebe hoje muitas pseudociências sendo divulgadas aí na internet, principalmente. Então, a gente precisa ir desenvolvendo um pouquinho essa crítica, porque quando a gente fala em psicologia hoje, a gente fala de ciência, né? Já se foi o tempo onde a gente pensava em psicologia como algo só para se conhecer, se autoconhecer, né? Hoje a gente fala de uma psicologia científica que tem protocolo de tratamento e que dá resultado, que gera resultado. Então, se você está ali há um tempo na terapia, há um tempo com um médico, não está vendo resultado, se você está vendo esse vídeo aqui, se identificou com o que a gente está falando e falou, olha, eu acho que pode ser que não seja depressão, não, pode ser que seja transtorno bipolar. Procure um profissional que fala de transtorno bipolar, que entende do assunto. Essa talvez seja a minha maior dica para quem está em dúvida ou para quem não está respondendo ao tratamento. Você falou da remissão, né? Que ela não, você consegue equilibrar, trazer um equilíbrio para a vida dessa pessoa. Como é que funciona o tratamento? É remédio? Ela vai ter que tomar remédio ao longo da vida e não tem mais jeito? Como é que funciona isso, doutor? Como a gente falou, o transtorno bipolar, dentre os transtornos mentais, é um dos que a gente até classifica, ainda não formalmente, mas como uma doença do cérebro. Porque envolve uma circuitaria, uma parte química muito importante. Então, se eu tivesse que dizer assim, qual é o pilar do tratamento, de fato é o tratamento medicamentoso, tá? Diferente de outros transtornos que a gente consegue tratar só com a terapia, no transtorno bipolar não. E por ser uma doença crônica, vai demandar da medicação ao longo da vida. E eu gostaria muito que as pessoas não interpretassem isso como uma coisa ruim, né? Porque ainda existe essa crítica, esse receio quando se pensa em medicação. Mas a medicação para o transtorno bipolar, ela tem uma dupla função. Ela tem a função de estabilizar esse paciente, mas ela também tem a função de proteger o cérebro desse paciente de novos episódios. Então, por isso que a medicação é também de uso contínuo, tá? Depois da medicação, o segundo pilar do tratamento é a terapia. De preferência, quando a gente pensa baseado em evidências, é a terapia cognitiva comportamental. E qual é o papel da terapia no tratamento do transtorno bipolar, já que é uma doença do cérebro, né? Primeiro ponto é a psicoeducação. A gente entende que esse paciente ele precisa entender sobre o que ele tem, né? Conhecimento, nesse caso, ele é poder. Então, a gente psicoeduca no sentido desse paciente entender o que ele tem, o que é o transtorno bipolar, como se manifesta, como identificar os próprios sintomas, como esse transtorno se manifesta naquele paciente. Então, ele precisa se conhecer, ele precisa conhecer como essa doença se manifesta nele, né? Um outro papel também, depois da psicoeducação, é trabalhar a adesão ao tratamento. Então, ainda existe muito essa ideia de que estabilizei, então vou parar a medicação. Né? Ainda existe muita desinformação. Então, a gente vai ajudar esse paciente a aderir melhor ao tratamento e, principalmente, ajudar essa pessoa a manejar todos esses sintomas, esses episódios. Então, é uma doença do cérebro, mas que lembra, vai manifestar na cognição e vai manifestar no comportamento. E é aí que o psicólogo entra, ajudando esse paciente a manejar,
a prevenir novos episódios, a lidar melhor com esses sintomas. Eu costumo brincar, né, com os meus pacientes que a nossa terapia é uma caixinha de ferramenta. Inclusive, a terapia, ela não é para a vida toda. Diferente da medicação, a terapia, ela tem começo, meio e fim. Então, eu falo, olha, eu vou te dar uma caixa de ferramenta. E aí, ao longo da vida, você vai abrindo essa caixinha e pegando as ferramentas que forem necessárias. Então, é um processo psicoterápico muito de aprendizado para essa pessoa também, né? E a gente trabalha, por fim, a manutenção desses ganhos, a manutenção desses aprendizados e a prevenção de novas recaídas e de novos episódios. Nessa sua caminhada debruçada sobre esse tema, sobre o transtorno bipolar, e dos relatos que você já deve ter presenciado, dos mais variados, qual mais te marcou? É possível dizer isso? Você diz de algum caso que tenha me marcado muito? É. Tá. Alguns casos já me marcaram muito, assim, porque de fato é um transtorno muito desafiador, que machuca muito quem sente, né? Então, assim, alguns já me marcaram. Eu já recebi pacientes, assim, com já na idade, né, mais avançada, na velhice, e que só foram diagnosticados na velhice, e que por conta desse não diagnóstico sofre com danos muito graves, porque é isso, assim, o diagnóstico precoce, ele salva vidas, né? Imagina, Fábio, que a cada episódio de hipomania ou de depressão, o cérebro dessa pessoa sofre um pouco mais, né? Morre um pouco mais. Então, isso pode levar a demências, isso pode levar a um comprometimento cognitivo. Então, o tratamento, ele é preventivo, ele é protetivo para a saúde do cérebro daquele paciente. Então, eu já recebi pacientes que, infelizmente, já chegaram muito machucados, com muitas sequelas, assim, desse não diagnóstico. Então, isso é algo que me marca muito. Já recebi pacientes também em quadros psicóticos, porque não sei se todo mundo que está nos assistindo sabe, mas existe sim, né, a possibilidade de episódios, existe uma estatística aí, uma estimativa de 15% de chance de episódios de psicose mesmo, alucinação, delírio. No transtorno bipolar tipo 1, é possível a presença nas fases de mania. E no transtorno bipolar tipo 2, nas fases de depressão. Então, geralmente as pessoas associam, né, assim, a psicose com uma esquizofrenia, com algo nesse sentido, mas né, a pessoa com transtorno bipolar, ela também pode apresentar quadros de delírio, alucinação. Então, eu já recebi no consultório pacientes que precisaram de intervenção, de internação, ou que chegaram para mim logo depois de um episódio, né, de internação. E são casos mais graves, realmente, que às vezes comprometem a vida social, a autoestima dessas pessoas, né? Então, por exemplo, já tive casos de pacientes que passaram por situações realmente vexatórias, constrangedoras, porque estavam num episódio de mania, realmente estavam fora de si. E aí, é muito difícil para essas pacientes, depois que estabilizam, que se dão conta, né, de si, terem que dar conta ainda das consequências daquele comportamento, daquele ato, né? E lidar, às vezes, com preconceito, com a não aceitação das pessoas à sua volta. São coisas que me marcam bastante, assim, que empaticamente, sabe? Assim, eu me coloco no lugar da pessoa. Você sabe que eu estou aprendendo aqui com você. Eu não tinha noção, digo aqui de coração para você, desse pouquinho que a gente está conversando aqui, o quanto eu estou me informando sobre esse assunto. Então, é aquilo que você falou mesmo, né? Quando você busca entender, compreender e se informar, eu acho que eu já vou até conseguir olhar de uma forma diferente, até para uma possível ajuda, né? Porque a gente, como eu brinquei lá no início, né? Ah, você é bipolar, não sei o que, tem ainda essa brincadeira. Hoje eu até escuto muito menos, porque eu acho que quanto mais você se informa, mais você fica empoderado e você vê, peraí, isso não é não é uma brincadeira legal. Então, o assunto é sério. Sim. E dentro desse lugar sério, eu vou trazer aqui duas convidadas, gente. Aí eu vou te perguntar, eu não perguntei antes, e aí agora eu quero que você me ajude. Você prefere que eu coloque uma
uma, a gente conversa com ela, depois eu coloco a outra, ou eu boto todo mundo aqui para dividir tela com a gente? Fica à vontade, Fábio. Você é o anfitrião, como você já está acostumado, fica à vontade. Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as duas aqui para dividir tela com a gente. Você fique à vontade também, Jennifer, para perguntar, para comentar, tá certo? Quem está aqui com a gente, reforçando, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a hora é essa, porque a hora voa, tá? Daqui a pouquinho, se pensar que não, eu estou adorando conversar com você, viu, Jennifer? Muito obrigado. Eu falei lá no início, eu vou fazer esse projeto, já passei de 3 anos. Eu iniciei ele na pandemia, após uma crise de ansiedade. Eu nunca tive. Eu tive uma crise de ansiedade, e aí não tinha para onde correr, né? Porque eu não podia sair de casa. E aí eu comecei a chamar os amigos mais próximos para dividir tela comigo. Cada um dizia o que estava fazendo naquele momento. Ah, estou vendo filme, estou ajeitando o armário, e o negócio foi crescendo. E aí, fui levando para médicos, artistas, e eu estou aqui toda semana fazendo isso. Que legal. É muito bacana esse espaço que você abre para a informação, para a ciência. E é o que eu digo. Uma palavra, ela modifica, ela transforma, ela te ajuda, ela diz assim, pô, te dá um start. Peraí, preciso mudar isso. E é possível. Deixa eu colocar as meninas aqui, gente. Peraí. Vamos ver se não vai ter nenhuma. Vão entrar aí. Convidei. Opa, uma. Essa é a Gisele. Boa noite, Gisele. Tudo bem, minha querida? Meu nome é Gisele, eu tenho 40 anos, 3 filhos. O diagnóstico foi depressão. A Gisele está picotando. Está picotando para você, Jennifer? Tá um pouquinho. Jennifer, Jennifer. Gisele, você está picotando. Dá uma olhadinha aí se tem algum ventilador perto, alguma coisa. Botei o celular mais perto, melhorou? Agora melhorou. Oi, Karina, boa noite. Oi, boa noite. Oi, Gisele. O áudio está bom. Deixa eu perguntar para quem está aqui com a gente. Essa pergunta é clássica. O áudio está bom, o vídeo está bom. Está todo mundo escutando bem a gente aqui? Jennifer deu ok. Quem está aí com a gente também? Então, vamos lá. Primeiro, agradecer você, Gisele. A ideia foi da Karina, Jennifer. Karina com Gisele, que falou comigo. Aí eu falei, pô, é um assunto interessante. Espera aí que eu vou buscar ajuda. A gente precisa embasar isso. Aí eu achei o vídeo. Que bom, que coisa boa, conexão boa. Conexão boa. Então, vamos lá. Você estava se apresentando. A gente também já participou aqui de uma pauta nossa anterior, né, Gi? Foi. Agora vai lá, com um presente para a gente conhecer um pouquinho. E aí, daqui a pouco, a gente continua. Depois a Karina fala. Vai lá. Como eu estava falando, meu primeiro diagnóstico foi depressão em 2014, né? E eu fiquei muitos anos com esse diagnóstico de depressão e fazendo tratamento e tendo altos e baixos. Às vezes parecia que eu não tinha nada e às vezes eu estava muito mal. E fiquei muitos anos com esse diagnóstico. Como eu participei da outra live do Fábio, eu sofri violência doméstica há muitos anos e a depressão começou nessa época, né? Que foi em 2014. E na pandemia eu comecei com a crise de ansiedade. Aí ficou o diagnóstico: depressão, crise de ansiedade, depressão, crise de ansiedade. E a crise de ansiedade eu comecei por conta da pandemia. Eu comprei um carro, né? Minha vida estava muito corrida, eu trabalho na área da saúde, só que eu tinha pavor de dirigir. E aí, toda vez que eu tinha que dirigir, eu entrava em pânico e me dava uma crise de ansiedade horrível. Até que eu fui na psicóloga e ela falou para mim: não dirige, você não é obrigada a dirigir se você não gosta de dirigir, né? Mas o primeiro gatilho, né, que foi quando eu comecei a ter crise de ansiedade, foi dirigir. E aí eu fui ao longo dos anos com esse diagnóstico: crise de ansiedade, depressão, crise de ansiedade. E
começou tudo que dava, qualquer problema que eu tinha na minha vida, eu não sabia lidar, e aí me dava crise de ansiedade, eu ficava depressiva, até que no ano passado as crises começaram a ficar mais fortes, a ponto de eu ter que ir de ambulância para emergência psiquiátrica. Eu comecei com mania de tomar o vidro dos remédios todos que eu tinha. Tipo, o psiquiatra passava um remédio para tomar um por dia. Eu chegava em casa, eu tomava o vidro todo. Aí tinha que correr para emergência. E aí eu comecei a ficar com essa mania de tomar tudo quanto é remédio, a ponto da psicóloga conversar com meu pai, pedir para ele segurar meus remédios e me dar um por dia. Assim, aí eu comecei a ficar com várias manias de me automedicar e fui me assoberbando de trabalho, eu fui me sufocando tanto de trabalho, tanto trabalhando. Eu queria ser a melhor, o máximo, a estrela do trabalho, eu queria brilhar muito no trabalho. Eles me deram um cargo novo e eu queria ser a estrela daquele cargo. Então, eu me assoberbei de trabalho de uma forma que chegou uma hora que explodiu. Assim, toda vez que dava horário de ir para o trabalho, eu tinha uma crise. Toda vez que dava horário do trabalho, eu tinha uma crise. E aí o médico passava as medicações e aí eu tomava a medicação toda de uma vez só e não tinha mais medicação para tomar. E Até que... então, todo esse tratamento que você estava fazendo era ligado... Depressão. Eu só tomava antidepressivo. Até então. E aí, em agosto desse ano, que eu fui no psiquiatra, que eu fui começar a fazer um tratamento direto com psiquiatra no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né, que tem aqui no Rio de Janeiro. E aí ele me deu um atestado, me afastou do trabalho, primeiramente, e me botou para participar do centro de convivência. Como que funciona? Eu passava o dia inteiro no CAPS com outros pacientes com diversos diagnósticos. Gisele, só um minutinho. Tá bom. Quem te encaminhou para o psiquiatra? Foi o médico da clínica da família. Continua. Aí você estava lá no CAPS. Aí ele me afastou do trabalho, né? Me afastou do trabalho primeiro 7 dias para eu ficar no centro, participando do centro de convivência no CAPS, que é com outras pessoas com diversos transtornos. A gente participa das oficinas, almoça lá, toma café da manhã, tem oficina de música, de teatro, né? E aí, assim foi. Só que quando eu me afastei do trabalho e passei a participar do centro de convivência, eu fui me afundando ainda mais no quadro depressivo. E aí eu comecei a piorar na questão de tomar muita medicação para dormir. Eu não queria mais ficar acordada, né? Então eu me entupia de medicação para dormir o dia inteiro e não queria mais ficar acordada. E aí eu comecei com mania de me cortar, né? Aqui, meus braços são todos cortados, não sei se dá para ver. Os dois, eu comecei com mania de me cortar, de ficar furando as veias do meu braço e deixar o meu quarto ficava todo cheio de sangue. Eu comecei a ficar com umas manias assim muito graves, né? As coisas foram piorando. E aí ele foi me afastando cada vez mais do trabalho, né? Até que hoje eu estou afastada pelo INSS. E aí um dia eu participo da oficina com um psiquiatra que é de teatro. Ele sentou comigo e conversou e começou a fazer perguntas para saber se eu tinha o transtorno bipolar. E aí ele me perguntou se eu tinha mania de comprar muita coisa, sobre os meus altos e baixos, e aí eu fui percebendo toda a minha vida, eu fui percebendo que eu dou as minhas roupas todas para doação. E depois eu fico pedindo roupa às pessoas, que eu tô sem roupa para vestir, eu fico, fulano, você não tem roupa para dar lá não, quando você arrumar seu guarda-roupa? Ciclano, aí o meu guarda-roupa fica abarrotado, e depois eu vou doando tudo para as casas de caridade, até eu ficar sem roupa de novo. E aí eu fui, conforme ele foi falando, eu fui me identificando, entendeu? E aí eu fui me afundando mais e mais e mais e mais.
E Pode aí perguntar. veio esse diagnóstico, não é isso? E aí O veio esse diagnóstico. Isso esse Jenny, ano. Eu tenho o diagnóstico de depressão desde 2014. Eu fui diagnosticada com um transtorno bipolar esse ano. e aí entra dentro daquilo, né, Jennifer, que a gente estava falando desde o início, que às vezes a pessoa ela convive com o transtorno bipolar há bastante um tempão e não tem nem essa noção. E ela trouxe vários exemplos do que a gente tinha conversado lá no início, né, Jenny? Sim. Sim, exatamente. E é interessante esse relato dela, porque, como eu falei, o transtorno bipolar ele é muito camaleão. Então, não é que a ansiedade, o transtorno de pânico, né, são diagnósticos opostos, assim. Eles podem coexistir. Só que, para a gente afirmar que aquela pessoa tem transtorno bipolar e transtorno de ansiedade, ele precisa estar estável para isso. Do contrário, o mais comum é que aquele pânico, aquela ansiedade, aqueles sintomas todos sejam sintomatologia do próprio quadro bipolar, né? E aqui ela traz relatos muito clássicos, muito comuns, né? Assim, essa questão da roupa, essa questão do hiperfoco no trabalho, que as pessoas vão, o próprio paciente, né? Mas as pessoas, no modo geral, vão atribuir de uma forma positiva. Então, assim, essa pessoa está produzindo bastante, que pessoa proativa, produtiva, esforçada, quando na verdade é um sintoma que está trazendo muito prejuízo. E aí foi isso, eu fui me assoberbando de trabalho, porque quanto mais eu era elogiada, mais eu queria ser elogiada. Até eu trabalhar de uma forma que eu não estava mais aguentando tanto trabalho. Até eu chegar nesse ponto, né? E a sua rede de apoio? Eu não lembro, você, quando a gente conversou, você estava namorando, É, não é? eu tenho uma, eu não tenho assim uma rede de apoio forte. Eu falo muito isso com o meu psiquiatra, né? Eu só tenho meu pai de 70 anos que não sabe lidar, ele não sabe o que fazer. Quando eu tô com crise de ansiedade, ele não sabe o que falar, ele não sabe o que fazer, ele fica totalmente perdido. Assim que eu comecei a entrar nesse quadro bem profundo de depressão esse ano, o meu filho de 15 anos não aguentou e foi embora morar com o pai dele. Eu criei meu filho sozinha, né? Ele presenciou toda a violência que eu sofri com o pai dele, mas ele não aguentou me ver o tempo todo dopada, trancada dentro do quarto, não comia, eu não aceitava comida, eu não aceitava sair de dentro do quarto, eu só me cortava e me furava, ou então tomava o vidro de remédio inteiro. E o meu filho foi o primeiro que não aguentou, né? E foi embora em setembro. Eu comecei com essa crise em agosto, né? O primeiro atestado. Em setembro, meu filho foi embora. Quando chegou em outubro, eu estava namorando, né? Morando, né, com uma pessoa há 2 anos. Quando chegou em outubro agora desse ano, ele também foi embora. E aí a minha rede de apoio foi ficando cada vez menor. Hoje eu tenho o meu filho de 22 anos que me ajuda muito, muito mesmo. Se eu estiver deitada, não quiser falar com ninguém, ele faz comida, traz para mim, né? Me ajuda a cuidar do meu filho de 6 anos, porque eu tenho meu filho de 6 anos. E a minha rede de apoio hoje é essa, são as pessoas que eu tenho próxima, que são pouquíssimas, né? O meu pai que não sabe lidar, o máximo que ele faz é quando eu me cortei toda e tomei um vidro inteiro de remédio, ele me colocou no carro e me levou na UPA e me deixou lá. E eu peguei, tinha que ser transferida de ambulância, na ambulância tinha que ir com acompanhante, eu não tinha ninguém, eu vim embora, eu fugi da UPA e vim embora para casa, que eu ia ser transferida para o hospital psiquiátrico, eu não tinha ninguém para cuidar do meu filho de 6 anos. Então, assim, eu não tenho uma rede de apoio que eu possa dizer assim, nossa, eu tenho uma rede de apoio. Né? Então, muitas das vezes eu me vejo me virando com o que eu posso, me virando com o que eu tenho, e eu guardo tudo para mim. Quando eu estou com crise de ansiedade, eu não falo, quando eu não estou bem, eu não falo, eu vou guardando muito para não dar trabalho para as pessoas, né? Porque há pouco tempo eu escutei, né, da janela do meu pai, a minha irmã falando que era melhor que eu cometesse logo suicídio para parar de ficar dando trabalho ao meu pai. Não, não. E aí Gente, foi é isso.
Respira que a gente está junto. Jenny, quando falta a rede de apoio, o profissional que está aí cuidando desse paciente, como é essa abordagem? Vamos lá, assim, é uma situação muito delicada, né? Um relato muito forte, assim, né? Eu até queria dizer como você é forte, né? E agradecer por esse relato, porque isso evidencia para a gente como é um transtorno grave, né? Como pode comprometer a vida de alguém e como o tratamento é importante. Então, às vezes, você mesmo iniciou hoje a nossa fala, falando sobre essa questão do uso da palavra bipolar de uma forma, às vezes, tão jocosa, tão pejorativa. Às vezes as pessoas não se dão conta de como é um transtorno grave, que pode comprometer tantas esferas da área da vida de alguém, né? A rede de apoio, de fato, ela é muito importante. Mas a gente vai se deparar, muitas vezes, com duas realidades. Tem o cenário ideal, que é aquela pessoa que às vezes tem recurso, tem um bom médico acompanhando, um bom psicólogo acompanhando, uma família muito acolhedora. Esse é o cenário ideal, né? Que a gente sonha. Mas a realidade da maioria das pessoas não é assim. Então, às vezes, a gente vai precisar contar com um sistema público, que, enfim, às vezes é uma terapia ali de grupo, uma terapia que talvez não seja mais assertiva para o quadro daquele paciente. Então, geralmente, o que eu trago é que rede de apoio não precisa ser necessariamente a família. Pelo contrário, às vezes a família mais atrapalha do que ajuda, né? Então, a rede de apoio pode ser um amigo, a rede de apoio pode ser o próprio profissional que está te acompanhando, né? Então, às vezes, se a gente não tiver condição de procurar um psicólogo, buscar alternativas, né? Existem as faculdades de psicologia que prestam atendimento gratuito para a população. Então, às vezes, buscar o máximo de ajuda possível. Então, faz no SUS, busca um psicólogo na faculdade de psicologia, constrói uma rede de apoio através das amizades, um vizinho, um amigo, né? Mas é muito importante não se sentir sozinha, não guardar essas emoções para si mesma, não confiar, sabe? Não confiar em si mesmo, porque o transtorno bipolar faz isso com a gente. Às vezes a gente acha que a gente dá conta sozinho, mas as oscilações podem distorcer a forma como a gente está enxergando a própria realidade. Então, vinha às vezes uma onda de pensamentos mais catastróficos, mais pessimistas, mais desesperançosos. Então, eu costumo dizer que as nossas emoções, elas não são as melhores conselheiras. Então, a gente precisa ser muito racional nessa hora e pedir o máximo de ajuda possível. Eu queria reforçar aqui, Gi, mais uma vez, a confiança que você está tendo de dividir aqui com a gente, tá? E a gente está junto. Eu acho que você lembrou de mim no ponto, tá? Não. Vem cá, Karina, boa noite. Muito obrigado, viu, por também ter aceito conversar aqui com a gente. Eu queria te ouvir um pouquinho, saber um pouquinho de você. Você fala de onde, Karina? Boa noite. Sou do Rio, Jacarepaguá, Vargem Pequena. Opa! Você falou com a Gisele sobre esse tema. E como é que ele aconteceu com você? Então, 14 anos atrás... Não, na verdade, o início é que eu nunca me senti uma pessoa normal, sabe? Eu sempre me achei uma criança diferente. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu não sou normal, eu sou diferente. Eu não sou normal. Alguma coisa eu tenho, eu sou diferente. Devido aos sintomas, né, mentais que eu tinha. Aí o que aconteceu? Há 14 anos atrás, primeiro eu perdi minha avó. Uma diferença de 2 meses, perdi o meu pai. Tipo, era o amor da minha vida. Minha avó também, né? Mas o meu pai era prioridade. Aí o que aconteceu? Teve o enterro da minha avó, eu que resolvi tudo junto à minha prima, eu que vesti minha avó, enterro do meu pai também, eu que resolvi tudo, eu vesti ele também, né? Naquele tempo não tinha quem vestisse, a gente que tinha que vestir, né? E ali eu tava me sentindo muito forte, né? Eu mesmo tava assim, gente, eu tô conseguindo ser forte sem chorar. Aí o que aconteceu? Depois de uma semana,
eu tive um surto psicótico. Depois que enterrei meu pai, depois de uma semana eu tive um surto psicótico. Eu lembro que a última vez que eu fui levar o meu pai no hospital, a médica pegou, olhou pra minha cara e falou assim, menina, olha o teu estado. Porque só eu que cuidava do meu pai, ele era o meu amor, eu só tava vivendo pra ele. Os últimos dias da vida dele foi comigo, sabe? Então eu tava vivendo pra ele, eu tava me dando pra ele e não tava cuidando de mim. Aí eu não esqueço que a última vez que eu fui levar o meu pai no hospital, a médica olhou pra minha cara e falou assim, menina, olha o teu estado, olha como é que você tá. Daqui a pouco, quem vai parar aqui é você. Falou desse jeito pra mim. Dito e feito, meu pai foi enterrado e depois de uma semana eu tive um surto psicótico e fui internada no hospital psiquiátrico. Foi daí que começou tudo. Aí, as pessoas que foram me visitar perguntavam, por exemplo, uma prima minha e minha mãe, por que aconteceu isso com ela? Né? Aí o médico pegou e falou para elas, por acaso ela teve algum baque emocional, ela perdeu alguém muito querido da família? Aí minha prima e minha mãe falaram, sim, a minha avó e logo depois o pai dela. Ele, então, foi por isso que ocasionou isso nela, né? Sendo que eu nunca me achei uma pessoa normal, né? Aí foi se passando esses anos. Desculpa te interromper. Você falou que desde pequeno você tinha um olhar aí, pô, eu não sou normal. Mas isso era um olhar seu ou você percebia isso dos outros também? Com você? Então, o problema é comigo. Era comigo. Vou dar um exemplo. Eu tinha a sensação de que as pessoas ficavam me olhando, observando. E, tipo assim, não era um olhar de ruindade, não era um olhar para matar. Era um olhar como se eu fosse uma celebridade. A minha mente produzia isso. Sabe? Algo muito estranho. Eu passava assim, eu sentia, né? A minha cabeça produzia. Hoje eu sei que a minha cabeça produzia, né? Porque hoje eu me trato para isso. Que as pessoas de fora me olhavam como se eu fosse uma celebridade. Tipo assim, gente, ela chegou. Sabe? Onde eu passava, eu via esses olhares para mim, né? Desde criança foi assim. Aí depois que eu tive esse surto, eu falei, eu sabia que eu não era normal. Né? Alguma coisa tinha na minha mente, juntou tudo, explodiu, e olha onde eu vim parar, né? A primeira vez que eu tive a internação. Aí a segunda vez, foi agora há 6 anos, que eu tive meu filho, e o meu sonho era amamentar. Estavam me projetando para amamentar, eu queria dar mamar ao meu filho. E aí aconteceu dele não pegar o peito, não ter força, porque ele é autista, né? E aí, quando saiu o diagnóstico dele, por 3 anos de idade, a médica dele, a neuro, eu passei o meu relato, as coisas que aconteceu, ela estava achando que eu era autista também, né? Ela falou, vou ter que fazer todos os exames com você. Tem a possibilidade de você ser autista e por isso que o José veio autista. Eu peguei, achei até estranho. Nossa, mas autista já velha ela tem. Tem pessoas que a gente encontra diagnóstico com 50 anos. Aí eu falei assim, então tá bom, né? Até então eu falei assim, então, tipo que eu aceitei aquilo pra mim, eu sou autista, né? Não sou normal, eu sou autista, né? Eu guardei aquilo pra mim. Eu achava isso. Aí o que aconteceu? Há 1 ano atrás, agora, eu sofri um baque no meu relacionamento conjugal, né? E aí, o que aconteceu? Eu surtei de novo. Tive outro surto psicótico, né? Na questão do José, eu tive a depressão pós-parto. Bom, eu achava que era uma depressão pós-parto, mas já não era, né? Aí agora, há 1 ano atrás, que eu tive o diagnóstico. Achávamos que era o autismo e o diagnóstico foi dado. Não é. Eu tenho psicose crônica. Meu laudo é esse, da psicose crônica. Esse é o meu diagnóstico hoje. Gente, ela veio trazendo aí pra gente, apontando desde a infância, né? E hoje, depois de tantos anos, veio o diagnóstico. Como funciona esse processo? Talvez, se lá no início, agora começou a exposição, mas talvez lá no início ela tivesse recebido
a devida orientação, talvez as coisas não tivessem chegado ao ponto que chegou, ao ponto que chegaram. Vamos lá, pelo que eu entendi, ela teve esse primeiro episódio de psicose na morte do pai, é isso? Que idade você tinha? Isso. Entre 21 e 22 anos. 21 e 22 anos. É uma idade comum, assim, né? De manifestar os primeiros episódios de ativação. Então, faz sentido. É claro que o tratamento, quanto mais precoce, mais a gente consegue proteger, né? Mais melhora, inclusive, o prognóstico dessa pessoa, né? Que é o curso da doença. Então, o fato é que um diagnóstico tardio. Gente, tem algum. Eu não sei aonde está acontecendo, mas está dando uma microfonia. Vocês estão ouvindo? Eu também estou ouvindo essa microfonia, Fábio, mas eu não sei de onde está vindo. Meu microfone está fechado. Meu microfone está fechado, não é daqui, tá? Porque não estava esse. Vou até fechar. Mas enfim, vamos tocar. Tá. Você quer que eu saia? Não? Continue, bora. Vamos continuar. Assim, respondendo brevemente a sua pergunta, Fábio, o fato é que quanto mais precoce o diagnóstico, mais a gente protege esse paciente, o cérebro desse paciente, e melhor o prognóstico ao longo, né? O curso da doença ao longo. Então, vamos pensar aqui, um diagnóstico errado, um tratamento errado e muitos estressores ao longo da vida podem agravar, sim, o quadro dessa pessoa, né? E aqui, a nossa convidada, nossa amiga está trazendo que ela tem, né, episódios de psicose, então isso já é um marcador aí que compromete, que agrava o quadro da pessoa quando ela apresenta psicoses no transtorno bipolar. Então, de fato, respondendo sua pergunta de forma objetiva, sim, um diagnóstico tardio, ele compromete o prognóstico, ele pode agravar o quadro do paciente em si. Eu preciso fechar o nosso papo. É sinal que o papo rendeu, porque a hora passou e a gente discutiu. Mas eu queria dizer uma coisa aqui, a Jennifer, se eu falar bobagem, pode chamar ele. Conversar, o que está fazendo aqui, eu acho que tira um peso, gente. Então, que ao longo da vida, encontrar, seja um amigo, mas que a gente tenha a possibilidade de fazer isso que a gente acabou de falar, sem medo, sem ponto, sabe? Porque eu acho que quando fica aguardando tudo isso, mais difícil é alguém enxergar essa possibilidade. Vamos aqui, vem comigo. Né? Eu acho que às vezes a gente vai se questionando, se trocando aqui. Hoje, como estão em tratamento, não é isso? Cara, eu queria que vocês falassem agora para a gente no momento disso, não. Estão os caras, passando por tal. Falem aqui para a gente. Por favor, quem começa? Eu estou fazendo acompanhamento semanal no CAPS. Eu faço oficinas, né, com pessoas com outros transtornos e eu gosto muito porque eu conheço pessoas com transtornos diferentes, com realidades diferentes e é muito bacana, sabe? A gente conversa, a gente se ajuda. Tem uma menina lá que me pediu o livro encapado. Aí eu falei, vou pegar os livros do meu filho da escola encapado antigo, vou levar para ela. Então, assim, eu tô fazendo outras amizades de pessoas que não são do mesmo, não têm o mesmo transtorno que eu, mas têm algum tipo de transtorno. E as oficinas são muito bacanas, tem de música, tem de teatro, né? Cada um com as suas limitações, um ajuda o outro. Tem umas pessoas que estão mais fora da realidade do que a gente, que vivem um pouco no mundo aleatório e a gente ajuda, a gente
conversa, a gente entende. Então, assim, é bem bacana, sabe? Tem na oficina de pagode, cada um escolhe uma música e todo mundo canta. Então, eu procuro participar das oficinas do CAPS, né? E toda semana eu tô com um psiquiatra e eu vou falando como eu tô reagindo ao tratamento e à medicação. Tem a enfermeira que é responsável por mim, tem toda a rede lá de pessoas que são responsáveis por mim, né? E eles me veem toda semana. Não, e aí, entra dentro daquilo que eu citei, dessa troca de convívio e a troca de experiência, né, Jennifer? Como é que dá né? Karina, fala você. Então, eu passei por esse mesmo processo, né, que a Gi está passando, né, oficinas, conversas, acompanhamento pelo CAPS. E quando eles viram uma melhora, né, eles me deram alta de lá. Mas eu continuo sendo acompanhada aqui pela Clínica da Família, estou me medicando, tá, direitinho. Tenho que me medicar. Uma vez eu tipo que parei, na verdade eu não parei, eu pedi para poder mudar a medicação e embaralhou tudo na minha cabeça. Consegui levar de boa, porque eu consigo hoje. Hoje eu consigo driblar, né, a psicose. Hoje eu consigo me segurar. Antes eu surtava. Hoje eu consigo, né, tento não deixar fluir, aumentar na minha cabeça, né? Porque mesmo medicando, às vezes vem, tá? Às vezes ela quer surgir, mas eu tô conseguindo lutar contra ela, né? Com a ajuda do medicamento e comigo mesma. E é isso. Tá certo. Jennifer, eu quero te agradecer pelo teu jeito doce que você tem de falar, de explicar, de fazer a sua disponibilidade de informar. Isso ajuda tanto. Eu acho que a gente não tem uma hora que fica conversando. No meu caso, eu aprendi. As meninas que relatam, cada uma aí com sua vivência. Eu acho que, mais muito obrigado pela confiança, viu? Muito obrigado. Deixa aqui esse lugar de ajuda. Como é que dá para te achar, Jenny? Quero falar em particular com a cultura. Primeiro, eu quero agradecer o convite, um prazer estar aqui, um prazer poder falar sobre um assunto que eu amo, que eu estudo e que faz muito sentido para mim. Esses espaços são muito interessantes porque a gente vê nas redes sociais, como eu falei lá atrás, tem muita gente promovendo desinformação. Então, quanto mais espaço a gente tem para falar de ciência, melhor é. Então, o prazer é meu. Você é uma pessoa super simpática, um querido. As meninas também, por confiarem esses relatos tão pessoais e tão íntimos da vida delas. Eu desejo muita estabilidade para elas. Eu desejo que elas fiquem bem, que elas continuem nesse caminho, né? Porque é uma jornada para a vida, a estabilidade, o estar bem emocionalmente. E para me conhecer, eu estou aqui no Instagram sempre. Eu todos os dias abro caixinha de perguntas. Estou sempre falando sobre o transtorno bipolar, sobre o tratamento, ensinando um pouco sobre as técnicas, como a psicologia pode contribuir para a estabilidade, né, do transtorno. Então é isso. Quem quiser manter contato comigo, estou sempre por aqui. Então, tá certo. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Dizer que esse nosso papo daqui a pouco eu vou colocar em todas as plataformas. Então você vai ver no Instagram, vai ver no YouTube, vai ficar na sua plataforma de áudio, Spotify, Deezer, enfim. O importante é conversar. Obrigado, menino. Até a próxima vez aí, em breve. Obrigado a todo mundo. Tchau, boa noite. Beijo. Tchau, boa noite. Beijo.